Opa, beleza? Aqui é o Thiago. Hoje a gente vai estar falando aí do Job Scheduling ou Job Shadowing, segundo o camarada do vídeo, né, do Google. Antes de mais, aqui eu mostrar o blog, né? Aqui eu falo sobre desenvolvimento web, desenvolvimento Android. Se você curtiu, é só seguir, mas enfim. É, o que é, tá? Antes de mais nada, eu vou mostrar esse blog aqui pra vocês. É um site, não um blog, né? Que é o Android Policy. Se você não conhece, entra aí, velho. Eles são bons, tá? Eles falam demais. Não, eu não vi muito código aqui, mas o que tem de lançamento, algumas regras novas, enfim. O que é o Job Scheduler, né? Ele veio, na verdade, para suprir a demanda que algumas pessoas utilizam o Sync Adapter ou Sync Manager, ou o Alarm Manager junto com o Service e o Broadcast, que é de execução no background, muito comum com o Service quando a gente quer fazer um tracking com o Google Maps e o Location Listener, colocar rodando não o Google Maps, né, mas o Location Listener, colocar rodando no background pegando o posicionamento do usuário, ok? Então, a ideia do Job Schedule é trabalhar isso, porém de uma forma mais econômica perante o uso da bateria, né? Porque esse job Schedule ou Job Scheduling, ok? Entenda, é a mesma coisa. Job Schedule, ele veio junto com o Project Volta, que veio no API 21, né, que é o Android L, para trabalhar a economia da bateria, que foi um grande problema das versões anteriores. Então a ideia dele principal também, de trabalhar no background, é fazer a economia da bateria, beleza? Então é uma abstract class, a gente não instancia abstract class. Eu deixei todas as páginas aqui necessárias que a gente vai estar utilizando. Tem um exemplo lá na documentação, muito bom, só um porém, que é a documentação você vai pelo comentário, vai caminhando pelos comentários, porque eles não colocaram nenhum texto nem nada, só para você ver mesmo como é que funciona, mas está bem tranquilo se você ler todas as outras páginas que vale a pena, que são bem pequenas, que é a página do Job Scheduler, do Job Service, do Job Info, ok? Do jobinfo.builder, aí tem aqui as implementações, né? Aqui eu tenho o Activity, do teste, aqui no caso é do Service, é, aqui tem a página de apresentação do API do Android 5, aí tem a parte que ele fala do Job Schedule, fala que ele faz parte do Project Volt e tudo mais. E aqui a página da classe, da Final Class, né, que a gente não pode estender, Component Name, a gente vai estar utilizando ele também, só para a gente falar que tem um componente da nossa aplicação que está disponível para ser utilizado, beleza? Ok, vamos voltar aqui, vamos no projeto, eu já deixei algumas coisas pré-implementadas. Vamos aqui primeiro no nosso Grail. Eu já coloquei o Event Bus, que eu utilizei no último vídeo. Se você estava esperando o vídeo do Maps, tá, do Location API, a continuação, eu vou continuar, mas eu vou querer fazer o track. Então, ao invés de colocar o track junto com o service, ou o tracking junto com um Sync Adapter, eu prefiro utilizar o Job Scheduler, ok? Que já é novo e provavelmente vai ser o que a gente vai estar utilizando aí com as novas versões do Android vindo também. E tem uma API, uma lib que foi implementada, ok? Para utilizar com versões anteriores. Se a gente vir aqui, o Android mesmo aparentemente não, o Google aparentemente não implementou ainda. Mas essa frase final aqui indica que está para implementar para versões anteriores, para vir junto com as libs de suporte, beleza? Mas ainda aparentemente não está implementado. E tem um camarada que implementou, né? Um camarada não, é uma entidade, Event. Então a gente vai estar utilizando aqui também, beleza? Então esse vídeo tende a ser um pouco maior, porque não vai dar para quebrar isso daqui, porque senão vai quebrar o entendimento. Ok? Então tá aqui o grid, eu já coloquei 20 bus para transportar os dados, bem melhor do que trabalhar com Result e Saver. Aqui está o Android Manifest. O que eu já defini aqui? A gente vai ter um service, tá? Eu não coloquei aqui o extend ainda, eu não coloquei nada que tenha que seja do próprio do Job Scheduler, mas eu já coloquei de coisas que eu já falei. Eu já falei do Sync Adapter, vou deixar o link aí embaixo. Já implementei um Sync Adapter aqui interno, que basicamente tem o OnPost Execute, do in background que é obrigatório, e um construtor que a gente vai estar utilizando para pegar a referência da classe, porque aí você vai entender da classe, no caso, top level, que é a classe pai dessa daqui, para você entender, no caso, no decorrer do código você vai entender porque a gente vai pegar essa referência. E aqui está uma classe que não herda de ninguém ainda, mas a gente vai herdar. Aqui o main activity, que já tem eventos que vão estar... Esse evento aqui é do Event Bus, se você não conhece o Event Bus, eu vou deixar o link aí embaixo, assista. Você provavelmente vai precisar do Event Bus, ele é muito útil, é uma lib, ok? Então, vou passar batido aqui. Aqui são dois métodos que estão vinculados às views, ok? Aqui está a nossa view, nosso layout.
as views, no caso, button. Um é para executar e outro é para cancelar a execução do job schedule. Então, vamos voltar aqui a minha activity. O job schedule está liberado a partir da API 21, como eu falei. Então, provavelmente ele vai ficar pedindo toda hora para mim colocar um annotation do lollipop. Mas, enfim, vamos codificar, né? Primeira coisa, aqui, que é chamar a execução. O que a gente tem que criar? Um componente name. Componente name. O primeiro parâmetro aqui é o contexto, porque a gente vai liberar é o this, né? A gente vai liberar um componente dessa aplicação mesmo. E o segundo é a classe, no caso, que a gente vai estar liberando a referência da classe, que é essa aqui, ó, Job Schedule Service, é o Service, é o componente Service. A gente não tem muitos componentes, se você não sabe o que é componente, você vem aqui, ó, são esses os componentes que tem no Android. Okay? No nosso caso é o Service que a gente vai estar utilizando. Class. O que a gente está falando aqui é que a gente tem esse service aqui liberado para ser utilizado na nossa aplicação. Beleza, e a gente vai criar um job info, tá? Job info. Vou chamar de JB new job info builder. E o que ele quer aqui, primeiro, é o ID, tá? Do nosso job info. Eu vou colocar 1. E segundo, é o componente que a gente vai estar utilizando para executar o nosso job, que é o nosso service, que vai ter que dar de job service, ok? Então é isso que ele está esperando aqui. E a gente começa a configuração. Primeira coisa, vou colocar back-off criteria, tá? Que é critérios de... Pode entender como critérios de retentativa quando tem algum problema. A gente tem que definir que o tempo em milissegundos, que vai ser a nossa retentativa, eu vou colocar 5 segundos, que são 5.000 milissegundos. E aí as opções que a gente tem são duas, ok? Se a gente voltar aqui em Builder, a gente pode colocar policy linear, ou policy, policy, não policy, policy linear ou policy exponencial, que se a gente voltar aqui no Job Info, o que muda é o cálculo utilizado, ok? O que muda é o cálculo utilizado para fazer as retentativas. Se você utiliza o Volley e teve um problema aí com aquelas chamadas duplas, que eu vi gente que teve problema, você provavelmente foi lá no retry policy do Volley e teve que alterar. Aí você viu lá que tinha o back-off. É o mesmo funcionamento, ok? Só que você pode escolher qual cálculo você tem. A gente vai ficar com o linear, que no nosso caso nem vai ser muito importante para mostrar aqui não. Então é job info linear, ok? O que vai mudar é o cálculo. Isso aqui que eu estou falando é, na retentativa, utilize aí, leve 5 segundos, né, para fazer a retentativa. Fique dentro de 5 segundos, na verdade. Uma desvantagem do JobSchedule é que ele não vai executar no tempo que você colocou, ele vai executar ao menos uma vez, ao menos não, ele vai executar exatamente uma vez dentro do tempo que você definiu, dentro daquele range ali. Ou seja, ele não vai executar exatamente depois de 5 segundos, ele pode executar em 4, em 3, enfim. É assim que ele funciona. E aqui o linear, que é um cálculo que foi o cálculo que eu escolhi, poderia colocar o exponencial, eu escolhi o linear. Beleza, então, se tiver problema, ok, com a minha execução normal, ele chama meus critérios de execução de repetição. Outro que a gente vai definir aqui, a gente pode definir o extras, tá? O que ele está esperando aqui não é um bundle, é um persistable bundle, que trabalha, quando você for definir, a gente define igual um bundle comum, colocando put, string, enfim. Vou colocar aqui só para a gente fazer um teste. Opa, é put. Tá put, eu vou colocar string, tá? E vou colocar, eu estou meio preguiçoso, vai ser string mesmo. A chave, e aqui vai ser qualquer coisa. Ok, então vou colocar aqui o nosso persistable bundle, é isso aí. Vamos para o próximo, que eu vou definir aqui. Mínima latência eu vou colocar, mas não vou chamar agora, vou comentar. Outro, esse aqui também vou colocar, não vou chamar agora, vou comentar.
Esse daqui, persistente. O que a gente está falando aqui é que se o celular, se o device ele for rebutado, é para a gente voltar, se eu colocar aqui true, é para a gente voltar a executar o nosso job schedule se as condições que a gente setou aqui nos critérios forem aceitas, ok? Então, mesmo se não forem aceitas, é para ele ser ativado e ficar esperando serem aceitas. Se você não colocar isso daqui, ok, colocar false ou não definir, que o padrão, se eu não me engano, é false, não, se eu não me engano não, é false, se o celular rebootar, vai acontecer igual ao Armanage, ele não vai voltar a executar seu job schedule, ok? Então, se a gente colocar true aqui, outra coisa que a gente tem que colocar é vir no manifest e definir esse camarada aqui, ó. Porque aí o nosso schedule ele vai estar ouvindo o reboot do device. E ele vai poder voltar a executar depois que o device for rebootado, ok? Então, coloca true aí no nosso caso. Ele funciona, tá? Eu testei. Outro que a gente vai colocar aqui é periódico, que quer dizer que a gente vai executar periódico, né? Não vai ser uma vez só. Mas você vai ver que com qualquer um desses daqui, ó, com esses outros dois também que não aceitam periódico, você não pode definir esses daqui no mesmo job info, eles também executam mais de uma vez com o seu retorno do job finish, que a gente vai daqui a pouco falar sobre ele. Então, periódico eu quero que execute de 2 em 2 segundos, não de 2 em 2 segundos, correção, entre, tá? Nesse range aqui, pode ser em 1 segundo que ele execute, pode ser que ele execute em 3, ok? Em 2. 3 porque ele executou em 1 segundo, aí espera mais 2 segundos, aí espera mais 1 segundo do outro, entendeu? Espera, na verdade, 1 segundo, mais 2 segundos dá 9, então dá 3 segundos, enfim. Ele pode executar assim, ele não executa em 2 segundos, em 2 segundos. Ele não, parece que ele nem tenta, porque realmente os tempos às vezes demoram, ok? Então, periódico, vamos ver qual outro que a gente pode definir aqui. É a internet que a gente vai estar utilizando. A gente pode definir aqui job info. Tem home method, que é, no caso, Wi-Fi, ok? Se a gente colocar esse camarada aqui, ele só vai executar quando tiver Wi-Fi, que para ele é ilimitado. Se a gente colocar N, ele vai executar quando é Wi-Fi, ou 3G, ou 4G, enfim. E se colocar None, que é a default, ele não vai executar com internet, beleza? Ele não precisa da internet. Para utilizar com internet, o que a gente tem que colocar aqui, na verdade a gente precisa só do internet, ok? Esse camarada aqui é necessário quando a gente colocar a lib de suporte, que é a que a gente vai pegar lá do GitHub. Então já deixei ela aqui logo, mas usar a internet você tem que colocar a internet. Se você não definir, ele nem funciona, segundo a documentação. Ok. Outras duas definições que tem é charging e o outro idle, que é seu job schedule só vai executar quando estiver carregando, o celular estiver com o carregador plugado nele, porque é o smartphone, que é o recomendado também se você vai fazer trabalho muito pesado, que é download de vídeo para atualizar seu app, download de imagem pesada. Então espera ele estar carregando. Outra coisa recomendada é quando ele estiver ocioso, quando no background dele o processador não estiver executando. Então aí você trabalha, coloca o seu schedule para trabalhar nesse momento, ok? Mas aqui ainda é mais recomendado porque ele vai estar carregando, né? Dependendo do que você for fazer aqui, espera estar carregando, porque segundo o Google as pessoas tendem a botar o celular para carregar quando vão dormir, ok? Mas aí eles têm provavelmente os números deles americanos, né? Enfim, são dois métodos que podem ser estranhos, que é carregando e ocioso, mas não é recomendado quando você tem trabalho pesado para fazer no background. Você pode estar utilizando esses dois aqui, ok? Eu vou colocar false. Ambos funcionaram, testei ambos. E aí vem o build. Aqui eu vou colocar 2. E aqui eu vou colocar 2 também. Só que nesse primeiro teste eu vou comentá-los. Eu provavelmente vou só falar sobre eles, tá? Não nem um big deal sobre eles. Então temos o nosso JobInf definido. O que a gente está falando aqui é temos uns dados extras, temos o critério de retentativa. Se tiver algum problema na primeira tentativa, tente novamente. Se tiver algum problema, tente novamente, mas com esse critério aqui, leve 5 segundos para executar. Fique dentro de 5 segundos para executar, ok? Ele não vai respeitar seu tempo, ele pode executar antes ou um pouco depois. Linear, esse é o cálculo que você vai utilizar quando você for repetir, ok? Persistente, se o cara rebootar o smartphone, o device, volte ao meu schedule, ok? Ele vai salvar os dados. Por causa disso, aqui ele só aceita dado primitivo. Você não pode colocar aqui parceleiro, esse tipo de coisa. Não vai adiantar. Só aceita dado primitivo.
periódica, eu quero que você execute dentro do range de 2 segundos. Também, novamente, não garante que ele vai executar de 2 em 2 segundos. Eu vou trabalhar com network, no meu caso eu preciso só da Wi-Fi, só vou executar se a Wi-Fi estiver presente, mesmo que a 3G estiver presente. Então, se você já entrou gente em contato comigo precisando de verificar a conexão, se era Wi-Fi para poder utilizar, então essa é uma forma de você verificar, ó, porque aqui ele vai verificar só se for Wi-Fi, ele vai chamar, mas o problema é que tem uma questão do tempo, ok? Ele não vai te falar, você não sabe qual é o tempo que ele vai entrar no método para poder informar a sua aplicação que a Wi-Fi está conectada. Você não tem esse controle. E aqui vai executar, se eu colocar true, só quando o celular estiver carregando, e aqui só quando o smartphone estiver ocioso. Mas os dois eu coloquei false. Okay? Quando você definir esses camaradas aqui como true, esse camarada aqui e esse daqui não pode estar definido, esse daqui o mesmo. Eles não podem estar definidos, ok? E para esses dois aqui é a mesma coisa. Esse periódico e esse back-off não podem estar definidos. Porque, segundo o Google, se você quer periódico, não tem por que você definir esses camaradas. Ok? Então, agora a gente tem que setar o job if em algum lugar. A gente vem aqui e pega um job schedule. Vou chamar de JS, JavaScript. Temos que dar o cache, job schedule. E então, get system service. Context, job schedule service. E a gente seta o schedule. Só colocar nosso job info aqui, você pode definir quanto você quiser, não tem problema. Então, aparentemente, esse método nosso está implementado. O outro é um cancel, tá? Eu vou só copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu chamo o cancel. Pode ser all, ou com ID, eu vou chamar all, porque a gente só está com um. Esse camarada aqui, esse ID é único do job info. Se você criar um outro job info com esse mesmo ID, como ele não tem um update, se você for uma organização e não tem um update, o que ele faz é dar um update no que já existe, tá? Ele não vai criar um novo. Então, assim que ele funciona o update, você coloca o mesmo ID de um que já está criado, ok? Então, aparentemente, aqui já está implementado, já estamos ouvindo com o Event Bus. Você está vendo que eu estou colocando aqui on event e estou com o test view que vai receber o resultado e vai colocar na nossa view aqui é no nosso layout. E eu não coloquei aqui dentro da thread principal. Não precisei, porque eu vou chamar o onEvent aqui, né, o Event Bus, dentro da thread principal, dentro do OnePostExecute. Mas se você chamar fora da thread principal, você tem que colocar essa view aqui dentro da thread principal, senão vai dar exceção, ok? Porque esse camarada aqui, como falado no vídeo do Event Bus, ele é chamado dentro da thread que foi chamado ele. Ele vai executar dentro da thread que foi chamado ele, ok? Beleza. O que a gente tem que fazer aqui agora é extends job service, e ele vai dar uns complaints pedindo para a gente implementar os métodos obrigatórios. O que a gente faz? Alt, Enter, e aí implementar, ok. Só uma atenção aqui. Aqui, na verdade, o que eu vou fazer é chamar esse camarada aqui, né? Porque eu vou simular aí uma execução na web. Mas esse camarada aqui é chamado quando o seu schedule é ativado, tá? O job que você colocou para ser ativado pelo job schedule. Ele vai ser executado aqui, que você coloca a lógica, ok? Desse camarada que a gente criou aqui. Se você retornar true, você está falando para o sistema que você está executando no background, ou seja, está executando dentro de uma outra thread, ok? Se você retornar false, você está falando para o sistema que você já terminou, você já executou. Então a gente vai fazer um teste com true e com falso para ver o que ele vai fazer. Então eu vou dar um new aqui, new myasync task. Vou passar aqui o contexto dessa classe que a gente está utilizando aqui, okay? E vou chamar a execução. Esse camarada aqui, parâmetros, é toda a definição que a gente colocou aqui, ó. Beleza? Isso aqui que ele está reclamando provavelmente é a questão do lollipop. Então, Alt, Enter, e ele está reclamando. Bota o annotation no lollipop. Daqui a pouco a gente volta fazendo isso. Execute aqui, no meu caso, está void, né? String só o retorno. E aqui são os parâmetros que a gente definiu lá no job info. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse camarada aqui, que eu vou precisar dele aqui dentro, e vou mudar aqui para job parameters. Esse aqui é do doing background,
Esse aqui é do post, ok? On post execute. E esse camarada aqui é do upgrade, que eu não estou utilizando. De ficar atualizando a view, ok? Que a gente não está utilizando aqui. Tem que alterar aqui, né? Eu não sei se você conhece essa sintaxe aqui, ela é do Java. Ela tem um nome muito grande, é variável, length, alguma coisa assim. O que ela está falando aqui, o que eu entendi é que... Eu entendi não, né? Eu sei que ela funciona, mas eu digo que ela está tentando pegar uma característica do PHP, que é a questão de você não precisar de ter override, você tem um método que pode ter os parâmetros ou não. Você pode chamar aqui, no caso, o execute sem variáveis, ok? Ou com quantas variáveis você quiser, infinitas, se você quiser. Porque o que ele vai ter aqui é, ou você recebe nada, tá? Um array, um nulo, que o cara, é quando o cara chamou aqui vazio, ou você recebe um array de job parameters. Isso daqui é uma stack de array, mas aí você permite ter um método que pode ter diferentes chamadas sem precisar de ter override, ok? Essa é a ideia. Então aqui tem um array, a gente sabe que a gente vai passar. Aqui eu coloquei o nome errado. Bom, aqui teoricamente a gente não faz mais nada. Vou deixar return true primeiro, falando que a gente vai executar numa thread secundária. E aqui eu vou colocar como de praxe um log com o nome do método. E de teste, vamos tentar pegar nossa string. Get esses. Get string que eu coloquei com string. Ok. Passando para nós, agora a gente já está na execução aqui do main async task. Já temos a referência. Chegou aqui, podemos fazer o nosso trabalho pesado, que no nosso caso é chamar um random, tá? um código da web, que envia um número inteiro para a gente, em formato de string, claro, para a gente poder printar a nossa activity. Só que a gente tem que falar se deu a execução, se deu tudo certo na execução. Como é que a gente faz isso? Pega a nossa referência, tá? E aí, job finish. Primeiro parâmetro são os parâmetros que vão ser enviados para a nossa nova requisição. Que por isso que a gente passou ele aqui. E a gente sabe que é um array e que tem pelo menos uma posição, a gente coloca 0. O segundo, se a gente colocar true, quer dizer que ele vai fazer a nova requisição baseado nessa configuração aqui, ó, de 5 segundos com esse cálculo, baseado nesse back-off criterion. Se a gente colocar false, ele vai executar com o periódico aqui, ó, de 2 em 2 segundos, no range de 2 segundos, ok? Então, vamos colocar true. Se você não definir nada, o que acontece? Você tem que definir isso daqui, essa chamada aqui, para você falar para o sistema que deu tudo ok, deu tudo certo. Porque se você lembrar, você já passou por aqui, ó. Aqui ele já está assíncrono. Então ele não espera a execução aqui para depois chegar aqui. Ele já passou, já falou true e falou que você está executando na thread background. Então você tem que chamar para falar com o sistema que deu tudo certo. Se você não chamar, o que ele vai fazer? Chamar o onStop. O onStop, ele, diferente do que pode ser, que no caso deveria ser um erro, stop, alguma coisa assim, ele só é chamado quando tem algum problema aqui na execução, tá? Aqui no onStart. Aí ele é chamado, beleza? Se você não fizer isso aqui, ele vai ser chamado porque ele vai entender que deu algum problema. Então, vamos chamá-lo aqui e a gente retorna a nossa string para o onPostExecute, que faz tudo certinho aqui, okay? Pega a string, envia via eventBus para a nossa activity e printa lá na tela. Aqui não tem nenhum mistério, assiste os vídeos aí de baixo, que vão estar no link aí embaixo. Ok, aqui provavelmente ele está reclamando do Lollipop também, vamos colocar para parar os complaints. Ok, aqui também. E aqui também. Teoricamente aqui está tudo ok, eu só não coloquei aqui esse camarada, que é o mesmo parâmetro. Se eu retornar false aqui, se ele chegar aqui, a ideia é que ele faça uma nova tentativa, tá?
para executar nosso job. Se você colocar false, na hora que ele chegar, ele já vai reexecutar. Ok? Se você colocar true, ele vai utilizar os critérios de back-off, que é esse camarada aqui. Ó, tá? Esse cálculo com esse tempo aqui, com esse range aqui, de 5 segundos. Então vamos colocar true. Aqui é um stop. Aqui não precisa do parâmetro, porque a gente já vai ter printado ali no start. Beleza, só recapitulando, a gente tem que ter essa definição aqui. Na verdade, temos que ter por causa do service, a gente tem que definir a tag do service. E tem que ter essa permissão aqui. Se a gente não colocar essa permissão aqui, é ignorado, tá? O nosso service é ignorado e não vai ter execução do nosso job. Eu coloquei false, você pode colocar true, eu coloquei false que quer dizer que nenhuma outra aplicação além da minha pode acessar esse service. Por isso que eu coloquei false. O wake lock e o access network state, eles são utilizados para livre de suporte, mas eu já deixei aqui já declarado. Esse boot completed é para quando tiver o reboot do aparelho, o job schedule voltar a executar. E o internet é porque a gente vai estar utilizando a internet, no caso. Okay? Mas se você quiser executar sem todos aqui, você pode executar, não precisa deles. Mas aí você vai ter que mudar algumas configurações aqui, por exemplo, você não vai poder ter o periodic, ok? E o internet aqui sem ser nome. O nome é o padrão. Não. Só que não é o que a gente vai estar utilizando. Beleza. Vamos colocar aqui o complain do lollipop. E aqui também. Teoricamente é isso, eu coloquei. Vamos executar. Se tiver alguma coisa errada, ele vai dar exceção. E olha que eu estou rodando aqui com o lollipop, tá? 21. Executei. Então ele executou aí, tá? Start e vai ficar executando. Se a gente sair, aí tá mudando aqui, né? O random. Vamos sair e ele continua executando. Só que ele executa dentro da thread principal, por isso que a gente tem que chamar a thread secundária lá, ok? Continua executando e o que a gente vai fazer? Tirar da internet. Que ele vai ter que parar. Ok, teoricamente não é para ele executar mais. Nenhuma vez ele chamou um stop. Vamos ver se ele vai chamar agora. Ele provavelmente não vai chamar. Eu vou fazer um teste que ele vai chamar um stop, que eu vou colocar um system clock. Não executa. Mas se eu voltar à internet, ele volta a executar. Porque a internet está nos critérios de execução desse job. Conectou. Já voltou, beleza? Então aí se você está precisando também de ver se está com Wi-Fi, essa é uma boa pedida. Vou limpar aqui e vou mudar algumas configurações aqui. Primeiro eu vou colocar um time aqui. A gente vê um stop executando. A gente retornou true. Vamos retornar false aqui para ver o que ele vai fazer. E vamos executar. Antes de executar, vamos parar a execução. Vou colocar log aqui, fica melhor. Vou limpar. Eu vou executar. Eu coloquei false. Correto? False. Estou falando que eu já executei, não estou mais no background. Ok. Continua executando. Um start job. Mas o que acontece é que ele executa realmente dentro desse período aqui, ó, de 2 em 2 segundos. Ele não fica mais vindo para esse camarada aqui, que é quando ele executa, quando a gente retorna true falando que tem a thread aqui, e a gente chama esse camarada aqui como true, a gente está falando que depois da reexecução é para executar com os critérios do back-off. Beleza, ele continua executando somente com esse critério aqui, ele ignora esse daqui. Que a gente está falando que já foi executado, a gente não está na thread background. Mas aqui a gente está falando que está. Beleza, agora eu vou colocar 5 e vou rodar novamente. Deixa eu cancelar aqui. Cancelar. Ele cancelou, ele parou de executar. Show de bola. Vou colocar um cancel com o ID. Tá executando ou não tá? Só ver se tá não. Não tá executando sim, olha, não funcionou.
Vamos colocar com o ID para ver se funciona. Não executou não, intenção minha. Foi executou. Enfim, vamos colocar aqui para rodar. Ele realmente parou a execução, não tinha executado não. Agora a gente está com 5 segundos, ele tem que ir para um stop. Quando a gente tirar a internet, claro. Já está executando. Vou voltar aqui, quando ele entrar de novo no background, a gente desliga a internet. Desligando. On stop. Ok? Chamou um post execute também. Tá? Teve essa entrega. Mas aí ele vai chamar de novo. Volta aqui. Como a gente definiu o true aqui, ele chama com os critérios de back-off. Esse camarada aqui. Como a internet não voltou, ele não vai chamar. Só vai chamar quando eu voltar à internet. Conectado. E ele volta a chamar. Beleza. Aqui tá ok. Periódico, ok. Esse camarada aqui, o vídeo não ficar muito longo, o que eu estou definindo aqui quando eu coloco esse camarada 2? Que é para ele ter um delay aí de 2 segundos para ele estar valendo, ok? Para ser executado. Antes disso ele não está valendo para ser executado. E esse camarada aqui, o que ele vai fazer é tentar chamar aí sempre no intervalo de 2 e 2 segundos. E ele não vai respeitar, por exemplo, a gente precisa do Wi-Fi rodando aqui. Deixa eu cancelar aqui, que está rodando ainda. Porque agora a gente vai cancelar com o ID, né? Tá rodando ainda ou não tá? Tá. Um stop. Deixa eu limpar aqui, que se ele continuar executando, ele vai continuar printando aqui. Ele vai ficar mudando aqui. Mas enfim. Se a gente colocar esse camarada aqui definido, ele, se não tiver o Wi-Fi, ele vai tentar, ele vai chamar mesmo assim, ok? Essa é a ideia dele. Porém, eles não podem ser definidos, esses dois aqui, e esses daqui também, como true, quando a gente estiver utilizando esse camarada aqui e esse daqui, porque segundo o Google não tem, não faz sentido, ok? Então o que eu vou fazer aqui é desligar esse. Vou desligar esse. Vou deixar a internet e vou ligar só. Aí agora o cancel funcionou. Ou não. Acho que funcionou assim. Enfim. Vou voltar aqui. Tá? Às vezes tem um delayzinho, mas funciona. Tá? Vamos ver se não vai dar. Não deu exceção. E ele vai chamar. Executou, está com um delay de 5 segundos lá. Era bem ter trocado aquilo, mas enfim. Eu vou voltar aqui e vou tirar a internet. Para ver se ele vai continuar executando. Não, ele não executou mais porque a gente definiu aqui que não é para repetir. Então ele não executou. Vou voltar aqui, tirar a internet. E vou voltar à internet. Tira a internet. Chamou um stop. Então, a ideia desse cara aqui é ele executar, ok? Mesmo que, por exemplo, esse camarada aqui não esteja mais definido, ok? Ele vai executar. O que a gente não conseguiu foi simular isso aqui. Mas essa é a ideia dele se você vir aqui no Builder, ok? Você vai ver aí que é executar na deadline aí, mesmo que todos os requerimentos não tenham sido encontrados, que no nosso caso aqui é a internet, ok? Vamos agora só mudar aqui, vou voltar o de repetição. Esses dois aqui a gente não vai nem testar por causa que é bateria e ocioso, mas já testei, funciona. E vamos botar a lib, tá? Que funciona para versões anteriores, que é a compact.
Vou copiar aqui no Gradle. Tem algumas limitações e ela não está para ser utilizada em produção. E realmente eu fiquei meio desconfiado quando eu usei, porque ela não teve um trabalho. Teve um método que não funcionou nunca comigo. Se você conseguir fazer funcionar, é esse daqui. Quando coloca true, ele não funciona. Ele dá um erro falando que eu estou setando back off critério. Só que mesmo comentando aqui, ele continua dando o mesmo erro, colocando true aqui. E aí eu deixei só esse camarada aqui, chamando só ele depois do build. Ele continua informando o mesmo erro. O start job está dando um nulo, olha. O problema aqui, ah, claro que deu nulo em todos. Vamos voltar lá. Eu coloquei a chave errada. Aqui é string ainda. Executa de novo. Vou limpar e executar. E tá lá. Eu tinha colocado a chave errada. Beleza? Então, tá funcionando. Vamos colocar agora a lib. Vem aqui no Gradle. Show de bola. E o que a gente faz é vir aqui. Eu vou tirar esses dois camaradas aqui que são do schedule. Aí ele vai ter uns complaints. Alt Enter. Coloca nesse daqui primeiro. Não é Alt Enter. Perdão. É Ctrl espaço. E você coloca esse aqui, ó. Tatar. Sempre ele. Ctrl espaço. Tatar. Aqui não tem problema, pode ir sem problema. Aqui tá tudo. Né? Se for falso, foi o que eu te falei, ele vai utilizar o periódico, não vai utilizar o critério de back-off. Se a gente não chamar, ele vai toda hora chamar o onStop, que ele vai entender que está errado, que teve algum problema na execução. Mesma coisa aqui, tira esses dois, tem que tirar até o componente name, se eu não me engano. Não, o componente name não precisa. Esse aqui também não precisa. Não precisa. Esse aqui precisa. Beleza. E agora é só vir tartarca. Tartarca. E esse último aqui é diferente. A gente vai ter que importar o do Tatarka também. Só que a chamada não é via .service. Job schedule. Esse daqui. Mod.js ainda. Então é job schedule get instance. E passa o contexto. A gente não tem problema aqui com erro, aqui embaixo é a mesma coisa. Ok. Vou deixar com a mesma configuração. Só vou mudar aqui para 4 segundos, 5 segundos é muita coisa. E lembrando que essa lib precisa, tá, dessa permissão e dessa permissão também, ok? Então beleza, ela funciona a partir da API 10, tá? E como está lá no GitHub, não é aconselhável você utilizar ainda em modo de produção, porque ela não foi severamente testada. Eu estou rodando aqui no Lollipop mesmo, que vai rodar de qualquer forma. Só vou voltar aqui e ligar a internet. Tirar aqui e executar. E ela executa também, sem problemas. Vamos sair. E ela tem que continuar. Bom, continuou ali. Não continuou não, ela teve resposta. Vamos ver se ela vai chamar de novo o do background. Tá lá, chamou. Agora, se você tirar aqui e colocar true, e colocar todos os outros
Não precisa nem de nenhum outro. Ele não funciona. Vou deixar só ele. Antes, vamos passar no cancel, para ver se vai funcionar. Vamos pode executar de novo. Vamos ver se ele pelo menos tem uma última execução de delay. Não tem, aparentemente, não executa mais. Vamos rodar novamente agora, que ele vai gerar exceção. Pelo menos comigo ele gerou. Então esse foi um bug que eu encontrei. Olha lá. Sempre mandando o mesmo erro. Então é isso aí, esse daqui é o Job Scheduler. Se você for, a gente vai estar utilizando para fazer o tracking, tá? A ideia dele é essa, trazer essa vantagem que tinha com o Sync Adapter ou com aquela jogada que a gente tinha que fazer com a harmonia de service e broadcast para executar no background. Ele traz para trabalhar traz essa feature para trabalhar no API do Job Scheduler, ok? E de forma que ele economize bateria, porque ele está nesse Project Volt. Então, assim, eu vou ficando por aqui. Se você souber alguma coisa a mais, pô, isso daqui faz isso, você não falou, alguma coisa assim, alguma coisa que você viu que pode ajudar a complementar, coloca nos comentários aí do YouTube ou do blog, porque comentário no Twitter e no Facebook às vezes não é muito bom, lá é mais o pessoal pergunta muito lá, mas para ajudar para os outros verem, aqui no YouTube e no blog todo mundo vai estar vendo, beleza? Então é isso aí, ok? Valeu, obrigado e tchau.